Cuida, galera! Esse é o primeiro episódio do Como é que Pode? Uma nova ferramenta de comunicação política. Eu sou Jairo Castelo Branco, estou aqui acompanhado da nossa amiga Vilene Nobre e do professor Cid Clay. A nossa ideia é misturar o nosso bom humor com uma comunicação que também possa elevar politicamente o nosso povo, trazer informação e com isso a gente ter uma nova forma de comunicar nesse segmento. Não é isso, Vilene? É isso mesmo. Oi, pessoal, eu sou a Vilene Nobre, vereadora de Banabuí. Eu estou aqui com meus amigos, Cid, meu professor aqui, né? Nosso amigo e nosso amigo Jairo, diretamente da Guaramiranga, do Sertão Central para a Serra, viu? Do quente para o frio. E a gente está aqui com esse novo programa, né? Esse novo projeto que traz uma nova roupagem para a política, um novo jeito de ver a política, de forma leve, como tem que ser. E engraçada também, né, pessoal? Porque ninguém merece uma vida muito fadonha. Tem que ser engraçada mesmo. E aí eu tô aqui também com o meu professor, o Cid. Que bom, né, pessoal, ter professor na política. Eu tô feliz demais. Exatamente, obrigado. Um grande prazer ter que estar conhecendo a Vilene, né? Essa mulher guerreira. Meu amigo Jairo, que eu já tenho um certo conhecimento, advogado, lutador aí pelas causas sociais. Estamos aqui felizes também. Nós estamos no Sertão, eu estou no meu termo, eu sou o pé de serra e também tenho um pouco de sertão lá na minha Itapiúna, aqui no nosso Ceará, e é um prazer estar nessa proposta de discutir, de falar de política, de falar de arte, de falar de cultura, e falar de uma maneira assim, num bom bate-papo com os amigos, e tentando esclarecer para as pessoas como é que a política real se manifesta no dia a dia das pessoas. Essa talvez também é a nossa ideia aqui com Como é que Pode. Sem dúvida, sempre pedindo, né, para que as pessoas possam seguir o nosso perfil no Instagram, que possam curtir o nosso canal no YouTube, ativar o sininho, essa coisa toda que vocês já sabem como é que funciona. Mas é isso. A política geralmente afasta cidadãos de caráter, que podem contribuir para a vida cidadã, porque a linguagem é difícil, né? É distante da maioria do nosso povo. E acho que uma das nossas tarefas aqui, sem dúvida, é essa, né? Aproximar isso que é tão importante, que é a vida política, né? A ideia da construção coletiva, da solução coletiva dos problemas das pessoas, de todas as pessoas, né? Não tem público seleto para a política. Se a política for para um público seleto, ela está fugindo da polêmica, e a política sem polêmica é a arte das elites, né? Ela não chega nas pessoas às quais ela de fato tem que resolver os problemas. Acho que é por aí. É importante assim também, né, passar assim para as pessoas o motivo que se deu a gente escolher o nome, né, que eu acho que, como diz o cearense, vamos começar pelo começo, né, porque esse nome, Como é que Pode, acho que tem tudo a ver com a política, é um termo totalmente cearense, né, e é importante passar essa forma de pensar a política para as pessoas de uma forma muito tranquila, assim, de uma forma que todo mundo entenda a linguagem. Eu sei que o Cid Clay aqui é professor de português, né? Formado em português. E nós vamos... Então a gente tem que ficar aqui atento, né, Vilene? Justamente. O senhor não aplica a língua portuguesa aqui, viu? Porque o cearense aqui vai tomar de conta. Não se preocupe, o professor também vai cometer muitas gafes aqui. Eu costumo explicar a política, principalmente quando eu estava em sala de aula. Eu falei aqui para a Vilene que eu não, né, já tem algum tempo que eu estou na direção de escola, na gestão da educação. Em compensação, eu explico a política sempre assim para os meus alunos, quando eu estava em sala de aula, que eu disse, olha, só existe uma única forma de você não fazer política. É se você conseguir morar num lugar que fica a 5 quilômetros de distância de uma outra pessoa. Você está sozinho nesse lugar. Na hora que você encontra uma pessoa que seja para morar com você, você vai ter que fazer política. Porque você vai ter que entrar em alguns acordos, tipo botar uma toalha molhada em cima da cama, porque você já tem outra pessoa que você vai incomodar. Então eu tento explicar que a política é algo que é necessário e que não pode nem deve ser apenas de grupos de elites e que façam o que bem entender. Acho que esse é o nosso desafio aqui no Como é que Pode. E os principais problemas são enfrentados nos municípios, né, onde as pessoas moram,
nas ruas, nos bairros. Então, não é uma coisa da televisão, uma coisa distante, né? Tem que realmente as pessoas participarem para poder intervir e mudar a realidade, né? Mas, ó, vamos agradecer o JB, que o JB patrocinou essa cajuína aqui pra gente. Dizer para né? minha companheira que não é cerveja, é cajuína. Importante. Gente, e assim, né? A política começa de fato em casa. Conviveu já é política, né? Eu costumo muito, assim, como vereadora, a gente anda bastante, tenho essa missão dentro do meu mandato, né? De continuar presente nas comunidades, visitando as pessoas. E a gente escuta muito, assim, as pessoas falarem: eu vou desistir de política, não vou mais me envolver nisso, não vou nem votar, né? E como isso dói, né? Que pena que o justo paga pelo pecador, né? Como dizem, mas é uma situação que é muito pertinente, assim, da gente andar nas casas. E claro que eu como não só como vereadora, mas como pessoa, eu tento modificar isso, né? Tentar convencer e mostrar que ainda existem pessoas boas na política, né? Apresento para elas, a maioria das vezes, o meu projeto, como eu tenho trabalhado e consigo mostrar ali que há, sim, uma esperança de uma inovação, de uma renovação política, né? Então, eu acredito que isso também seja algo que esteja dentro do coração de nós três, né? Afinal, quem entra na política para fazer o mal, o futuro não é bem certo, não. Geralmente é curto também. Eu acho que o desafio maior também, Vilene, é ser mulher na política, né? É grande, viu? Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Agora, como a Vilene colocou, realmente essa ideia de renovação, ela nos une, né? E conversando com o Sid Clay em outras oportunidades, ele trouxe uma definição para mim que eu achei muito bacana de renovação na política. Eu queria que tu colocasse isso para a galera que está acompanhando a gente. A ideia, quando a nossa ponte, Vilene, Jairo e eu, ela começa num evento que aconteceu lá na escola na qual eu sou o diretor, né? Que era uma conferência do meio ambiente. Qual é o nome da escola lá que o senhor a Escola Vereador Edmar Martins, lá no distrito de Caio Prado, em Itapiúna. Era um congresso de educação ambiental. Era um congresso de educação ambiental. Acho que era um congresso de meio ambiente, né, Júnior? O Júnior está aí, pode nos confirmar. E aí, o Júnior já trabalhava com o Jairo, e aí me chamou ali. A gente procura fazer uma gestão. Eu sempre digo, uma gestão ela tem que estar respondendo às demandas do momento, do presente, mas ela tem que estar sempre que possível observando e preparando o futuro. Uhum. E eu sempre tento fazer isso dentro das limitações lá na escola. Então eu conheci o Jairo. E aí ele me veio com essa proposta, ele já falava de política, como é que ele trabalha a política lá em Guarabiranga. E aí ele me deu essa ideia. E na minha cabeça, portanto, a renovação é o seguinte: a gente precisa qualificar o debate político. Qualificar o debate político em Guarabiranga, qualificar o debate político em Itapiúna, em Banabuú, em qualquer outro lugar do estado e do país. Uma vez a gente conseguindo qualificar esse debate político, quem sabe a gente não esteja contribuindo direta ou indiretamente com a inovação da gestão, uma gestão que pense não só no arroz com feijão, mas que traga um pedacinho de carne também para o processo. E que possa implementar cada vez mais planejamento, eficiência, né? O nosso povo precisa de resultado na gestão pública. Mas eu queria lembrar também outra coisa aqui. Esse primeiro episódio é um episódio de apresentação, né? Mas nós teremos semanalmente aqui convidados do mundo da política, né? Pessoas que já têm experiência, porque eu acho que justamente essa mescla, né, da inovação com a experiência, mas gente que tenha uma história bacana, né? Que não tenha nada que possa nos envergonhar por estarmos nos associando momentaneamente aqui no bate-papo. Então vocês vão ver aqui muita gente conhecida da política cearense e brasileira aqui no nosso Como é que Pode? É verdade, bem importante essa ressalva, né? Como você disse, hoje a gente está aqui se apresentando, batendo aqui um papo, conversando, nos apresentando para quem nos assiste aí de casa, através do YouTube, né? Aproveita e deixa o like aí, não esquece. E importante, né, destacar que nós vamos ter outras pessoas aqui, alguns destaques do governo do estado, inclusive,
que nós vamos poder entrevistar e passar para as pessoas como essas pessoas são como política e como ela é como pessoa, sabe? Meu professor, eu tenho dito sempre isso para as pessoas, quando eu ando, eu sempre falo, pessoal, vocês têm que votar em quem vocês têm afinidade, em quem vocês se sentem bem, só de olhar você se sente bem, você se sente em casa, sabe? Você não pode votar num político que tem aquela imagem distante de você, de superioridade, isso não existe, sabe? E aí você tem que votar num político como se fosse, eu criei uma afinidade ali, um amigo com ele. Então, eu acho que o objetivo desse podcast, né, aqui do Como é que Pode, é a gente poder também levar para as pessoas a transparência que tem por trás de um político, né? Porque fora a política, nós somos humanos como qualquer outro e somos iguais a todos, né? Então, é muito legal essa ideia do Como é que Pode, da gente levar isso para as pessoas e para que as pessoas tenham afinidade, né? Claro que vai vir aqui alguns entrevistados que vão ser futuros candidatos, né? Ou que já estão em mandatos, enfim, mas que a pessoa consiga ver ali, visualizar e dizer assim, eu me senti bem em ouvir aquela pessoa, né? É legal isso que a Vilene falou, porque quando a gente está construindo um projeto como esse, cada um de nós tem uma história, tem um currículo, né? Mas eu também sou pai da Clarinha, né? E esse talvez seja meu maior título, talvez seja a minha maior honra, minha maior motivação, né? Como vocês também têm família, também têm história pessoal. Então, isso que a Vilene falou é bacana. Nós estamos fazendo uma discussão sobre esse tema, mas como a gente vai querer tirar dos convidados, a gente também coloca para a galera que a gente tem uma vida pessoal, né, que a gente sabe de onde a gente veio e tem muito objetivamente onde a gente quer chegar também. Acho que é por aí, né, Cícero? É importante a gente saber aqui um pouquinho do Jairo. Como foi, assim, teu passado, tua construção, de onde você veio? Pai da Clarinha a gente já sabe. Pai da Clarinha já sou pai sabe. da Clarinha, sou advogado, sou professor de história também, viu, Sid Clay? Eita, cada mais Concluí alto, meu mestrado em políticas públicas agora, trabalhando nessa questão da política ambiental, que é uma coisa muito cara para a nossa região, que é a região do Maciço de Baturité, especificamente Guaramiranga, né? E a política, cara, desde os 15 anos de idade é uma coisa que é apaixonante para minha vida, sabe? E é aquela coisa que a gente sempre pagou para fazer política. Nunca foi por oportunismo, sempre foi assim por uma vocação ou por um desejo de transformação da realidade, entendeu? Então, assim, para mim, e eu costumo dizer que o ápice da política não é o exercício de qualquer função, mas é a discussão política, né? Porque é daqui que a gente consegue crescer, né? Até quando você está no embate, você está defendendo suas ideias, mas você está aprendendo com o outro que está te contraditando, né? Então, o Jairo é isso. O Jairo é um cara que é um pai apaixonado, que é um marido apaixonado pela Lady Diana. Tem certo? que deixar a declaração, viu? Que é a Senão minha ela vai companheira. cobrar. Mas também é um cara que vive a política intensamente, né? E se propondo a fazer a boa política. Então, assim, a gente tá aqui feliz de estar fazendo essa construção, né? Sid Clay. O Sid Clay é um professor, pai do Cauã e do Kaique, né? O Cauã já é um homem de 23 anos, um orgulho. Ó, só quem gostou pai. da Cajuína fui eu, viu? Não, vou já provar na Cajuína, viu, JB? Vai já. Também do Kaique, que é o meu querer, ele tem 8 anos de idade, um garoto que veio me ensinar, eu digo que eu sou avô-rai dele, né? Porque avô e pai. Mais avô do que pai, porque eu curto ele mais do que curto o mais velho, né? Também casado, companheiro da Erilene há mais de 20 anos. É uma pessoa que me ajuda muito, né? Às vezes eu não digo isso, mas estou dizendo agora para ela ouvir, ela me ajuda muito. E também entro na política com essa. A gente entra na política com o jeito mais difícil, né? Que é essa de querer fazer de fato da política um instrumento de melhoria da vida das pessoas. E essa fala da Vilene antes da tua foi bem interessante. Ela diz assim: o político é um ser humano como qualquer outro. Talvez essa também seja uma das funções do Como é que Pode, a gente mostrar que não tem ali um ente maravilhoso que é o candidato ao governo, sei lá o quê. Ou também mostrar para o povo que esse cara que já se sente um ente, esse é que não talvez deve não esteja representando mais. Exatamente. Então, assim, é entender que a política é feita por pessoas e, como tal, ela não é perfeita. Eu costumo dizer que não só existe perfeição num plano divino, num plano humano não há perfeição.
Então político erra, político acerta, mas o ideal é a gente tentar encontrar o político ou a política que queira fazer o bem, né? Pode até errar tentando. O ruim é você não querer fazer o bem desde o início. Acho que é isso que a gente tem que tentar trazer para o nosso podcast aqui como contribuição para esse debate. E que massa que a gente está começando esse projeto em um momento que a gente considera que é de renovação também da democracia política no país, né? Acredito que a conjunção de forças políticas que possibilitaram a volta do presidente Lula tem muito a ver com essa coisa de retomar os espaços de diálogo, né? A despeito das contradições, dos problemas, das limitações, mas eu acredito que o ambiente seja favorável, né, Vilene, para a gente ampliar a discussão política no país. Sim, com certeza, né? Eu acredito que nós mostramos nas últimas eleições que o Brasil é um país de luta, né? De resistência e, como diz a frase da nossa blusa, né? Que a gente tem que vir com essa blusa ainda. Quem manda é o povo. Isso ficou muito claro, que quando o povo quer, o povo muda, né? Não adianta vir aí com fortes resistências, né? Com dinheiro, como o povo foca muito nisso, que isso não existe. Quem manda é o povo, né? O poder emana do povo, como nós já sabemos. E isso é importante, né? A gente poder viver isso. Que bom que eu estava viva, né? A época que Lula foi eleito, voltou, o cara que foi preso, né? Quanta luta, quanta resistência. E os brasileiros aqui estão de parabéns por saber reconhecer, né? Que o caminho do diálogo é o mais prudente. E da paz também, né? E espero que o nosso presidente também saiba reconhecer tudo isso que os brasileiros fizeram por ele, né, do reconhecimento, os cearenses que deram aí uma forte votação ao nosso presidente. A gente votou, apoiou, mas vai cobrar, né? Ah, com certeza, isso é fato, né? Que Imparcialidade faz parte do jogo. Que é o certo, né? É o certo. Eu queria pegar essa fala da questão da democracia. A democracia, principalmente essa democracia representativa, né? Ela está, de fato, passando, digamos assim, por uma DR, né? E os grupos inimigos dela perceberam isso com mais clareza e fazem uma comunicação muito competente, a gente tem que conhecer. A gente conversava no carro, vindo para cá, que às vezes a Vilene aqui, que está mais próxima das contradições da política, porque ela está todo dia como representante do povo lá no Banabuiú, às vezes a gente tem respostas muito complexas que às vezes o povo não entende. Sim. E aí vem o que a gente está chamando de extrema-direita e diz, sabe qual é a solução para a violência? É armar o povo. Isso é uma resposta tão simples que quem não está preparado para um negócio desse acredita e vai na fé. Ainda tem a discussão dos costumes, né? Você tira do debate político coletivo e traz para o espaço do costume. Na contradição, eu defendo a vida lá porque eu sou contra o aborto, mas pode matar o vagabundo ou o marginal. E essas contradições, elas estão em todos os campos. E isso afeta demais a questão da ideia da democracia. Talvez o que esteja em perigo não seja a democracia, mas a democracia representativa, que é uma construção lá atrás do que a gente chamaria da democracia burguesa. E também, né, a gente tem que analisar a vida como um todo criticamente. Não é à toa também. Eu também já bebi. Não é à toa também os reclames, né? Pelo fato das instituições não atenderem, primeiro, as necessidades do povo, e segundo, também pelo distanciamento das instituições para a população. Né? Então, quando você vê críticas aos poderes, também você não pode colocar isso tudo na conta da antipolítica. Não é isso, né? É porque a crítica ela é uma ferramenta de aperfeiçoamento da democracia. A democracia é um modelo caro, né? Você tem câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos, toda essa estrutura é uma estrutura que é cara para o povo. Então o povo espera também governos, espera retorno. Né? Então a crítica ela é fundamental.
A Vilene é boa nisso. Vocês conversando aí, na hora que eu fui experimentar a cajuína do homem, rapaz, o Júnior tá ali, ó, nos bastidores, só achando graça. Mas é boa, viu? Tem gosto de doce de caju. É verdade. JB é? É, do JB. Pode JB. mandar mais, manda lá pro Bonabuiú. Que legal, né, gente? Esse nosso bate-papo, muito importante. Então, nessa mesma esteira, né, da vitória do Lula, a gente teve aqui no Ceará uma vitória que foi surpreendente por ter sido no primeiro turno, né? Mas é uma pessoa que tem um histórico de luta política, isso é indiscutível, né? Que é o governador Elmano de Freitas, né? Tem um histórico de estar junto das causas sociais. E que também teve o apoio de um cara que fez um governo bem avaliado, que foi o atual ministro Camilo Santana. Então eu queria ouvir de vocês qual é a expectativa, né? Vocês acreditam que pelo fato do presidente e o governador estarem alinhados politicamente, a gente pode realmente ter avanço para o Estado? Do nosso Estado? Eu acredito que sim, né? O slogan de campanha do Ceará 3 vezes mais forte tá acontecendo, a gente vê, né? E bem interessante você trazer aí a discussão para a política estadual e a gente reforçar aí o trabalho do Camilo Santana. Eu particularmente, sou muito fã do Camilo, admiro ele como pessoa, como líder, né? E como político. É um cara que foi governador de todos. E é isso, né, pessoal? Depois que é eleito, descem-se dos palanques e nós temos que governar para todos. Ou deveria ser, né? Ou deveria ser. Como é que pode, né? Não descer. Como é que pode não ser, né? E ele governou para todos. Eu acredito que ele passou uma boa imagem de uma gestão de eficiência, né? Bons resultados. Tanto é que foi destaque aí nas urnas, né? Na reeleição e agora para o Senado. E foi um cara muito admirável, porque quando lançou o Elmano, ele lançou praticamente, ele não tinha palanque, né? Ele montou toda aquela estrutura e foi lindo de ver mesmo, aquele efeito cascata, né? Todos os prefeitos, vereadores, lideranças vindo apoiar o Elmano, né? Crescimento vertiginoso, exatamente, né? Era o único que crescia nas pesquisas, o que é importante. E até então, minha visão, Vilene, da atual gestão, né, do governo do Estado, está muito boa, né, tá bem alinhada. Tem enfatizado bastante questões que tinham sido prometidas em campanha, né, como a questão do mutirão das cirurgias, né, nós estamos vendo acontecer essa redução das filas de espera, né, claro, precisa melhorar, precisa avançar, isso é um fato, mas tudo é questão de tempo, né, estamos há poucos meses da gestão, mas tem avançado bastante e esse diálogo, né, entre o governo do Estado e a presidência, né, andando ali lado a lado, só vai fazer o Estado do Ceará evoluir, né, porque fica muito mais fácil o diálogo, né, porque é difícil quando se tem oposição em situação... Financiamento das políticas, né? Exatamente. Acaba não avançando, então... Eu particularmente tenho avaliado o governo do Estado como um bom governo, até então. Eu acho que a Vilene deve ser a mais nova aqui de nós três, com certeza. Mas o Jairo deve gostar de futebol, deve saber quem foi o Amarildo, né? O Amarildo substituiu ninguém mais, ninguém menos que o Pelé. Rapaz, eu conheço o Amarildo. Acho que era Amarildo o nome do jogador, alguém me corrige se eu estiver errado. Olha, antes, eu cheguei a assistir numa fita de vídeo, certo? Das Copas do Mundo. Então, salvo engano de memória, em 62, né? Me colocar onde eu não estou. Né? Acho que em 62 ele substituiu o Pelé. Ele substituiu o Pelé em 62, salvo engano. Quer dizer, o nosso Amarildo, quase saiu o nome agora do homem, é o Elmano, ele substituiu o Pelé. Entendeu? O Camilo, de fato, é isso que a Vilene disse. O cara que tem uma habilidade política sensacional. E eu lembro, quando o Camilo foi apontado como candidato, na época do governador Cid Gomes, ele sai ali nos 14%. E, claro, a liderança do Cid naquele momento, e ele próprio, ele conseguiu ser o governador e fez esse governo que é praticamente incontestável.
né? E aí o Elmano eu conheço de muitos carnavais, né? O Elmano, ele é muito ligado a Itapiúna, e eu conheci o Elmano lá na casa do Padre Eudásio, que inclusive ele citou no discurso dele, né? E a gente já fazia essa militância política lá. E eu conheço o Elmano, é um cara muito bem intencionado, é um lutador social, e está fazendo, e está tentando fazer as coisas funcionarem no Ceará. Está pegando o que estava deixado bem feito pelo Camilo e tentando melhorar, e está tentando melhorar aquele que não estava bom. E tá eu deixando acho a marca dele também, está deixando né? a marca dele. Eu acredito que, sem dúvida, é uma torcida e uma certeza de que vai ser também um grande governador para o estado do Ceará, que só tem a ganhar. Eu acho que a ideia nós temos o presidente Lula em Brasília, nós temos o Elmano aqui, nós temos o Camilo agora fazendo essa ponte, né, como senador, como ministro. Não tem como esse estado dar errado, sabe? E eu gosto do estilo do Elmano também, porque o Elmano, ele faz aquilo que eu acho, que eu já falei para vocês aqui, que é gestão. Eu tenho que resolver as demandas do presente pensando no futuro. E ele tem discutido o futuro, ele tem discutido o oxigênio verde, que talvez seja uma perspectiva... Hidrogênio verde. Desculpa, o hidrogênio verde, que talvez seja uma perspectiva de futuro de energia para o mundo, não só para o Ceará. Eu acho que o gestor tem que estar o olho no peixe e outro no gato. E focado muito na questão da energia solar, né? Que eu achei muito bacana. Tá trabalhando com a coisa que nós mais temos no Ceará, que é o sol quente, viu? Exatamente. Com certeza. O foco no desenvolvimento é uma coisa educação, importante. Educação. Né? Queria lembrar para vocês que o QR Code do nosso Instagram tá na tela, tá? E que vocês possam seguir o nosso perfil no Instagram. Tem uma coisa simbólica que o Elmano fez no começo do governo também, que para algumas pessoas tem pouco significado a curto prazo, mas isso é colocar a política em outro patamar, que é, por exemplo, a paridade de secretários, a metade dos secretários homens, a metade mulheres. Geralmente quem não valoriza isso é homem, porque o homem tem seus privilégios na sociedade, né? Mas para as mulheres, eu acho que é bacana isso, é simbólico, né? É dizer que o governo vai ter uma outra perspectiva para essa questão de gênero, não é isso, Vilene? É verdade. Foi algo também de campanha, né? Que ele prometeu, promessa cumprida, né? E promessa cumprida. E é importante, assim, eu acho que tem muita gente que olha, isso não significa nada, né? Ter a igualdade ali na quantidade de secretários entre homens e mulheres. Mas isso significa muito, pelo menos para nós, mulheres, significa muito e mostra resultado. A gente tem mostrado, nós mulheres temos mostrado que nós somos capazes também de ocupar todos os tipos de espaço. E que a gente, assim como os homens, a gente também apresenta resultados. E resultados muito bons, muito caprichosos, né? E isso é muito, muito, muito bacana, né? Por parte do governador Elmano, de ter essa sensibilidade de colocar mulheres. Não, assim, a gente vê também, assim, muito essa questão de mulheres no sentido de querer diminuir os homens. Não é isso, né? Mas é porque a gente precisa... Paridade, né? A gente precisa enfatizar a importância das mulheres nos espaços para que a gente nunca esqueça da nossa luta, né? É interessante quando a gente superar isso, né? Quando diz assim, não tem mulheres e homens, tem pessoas trabalhando. Verdade. Né? A gente superar isso. Então, eu acho que é simbólico, é uma promessa cumprida, é uma coisa fundamental. De fato, quando você tem homens e mulheres trabalhando, você tem... Porque são dois universos diferentes, né, Vilene? Isso é fato, são né? Dois universos diferentes. Verdade. Esse teu universo eu não conheço e nunca vou conhecer, por mais que eu tente. E o nosso também, vocês... Até que as mulheres são mais observadoras, elas até observam, entendem mais do que os homens, amadurecem mais do que os homens, mas não dá para entender o homem também, quando você é mulher. Então, se você tem duas coisas, dois seres diferentes, cada um tem uma riqueza diferente, e juntando essas duas riquezas vai dar certo. Um dia a gente vai trabalhar pessoas, e não homens e mulheres. Agora, Cid Clay, já que a gente está falando do governo federal, do governo estadual, mas a vida do nosso povo está mesmo nos municípios. Então, hoje, lá de onde tu vem, de Itapiúna, no desenho político do nosso estado, está no maciço de Baturité, né? Que é mais conhecido do público em geral pela região serrana. Daqui a pouco a gente fala do Guaramiranga, né? Mas vocês estão mais pertinho ali, é do sertão, né? Então, quais são as expectativas, sabe, para o município? Quais são as demandas do povo? O que o nosso povo está mais sofrido lá na nossa querida Itapiúna? Falando assim, superficialmente, mas mandando
um recado, né? Assim, o que a gente espera das autoridades, no caso, para Itapiúna, né? Assim, para aquele pedaço do Brasil tão querido. Melhor pedaço do mundo. Pô, Itapiúna, cara, é uma cidade... Itapiúna ela teve muito potencial, Vilene. Nos anos 50, que é quando a cidade vira cidade oficialmente, ela tinha uma coisa que era sensacional. Se ela tivesse tido a visão política correta da época, ninguém vai... Cada contexto é um contexto, não tem como eu, no século XXI, observar o meio do século passado e dizer o que era para ter sido feito, mas vamos tentar aprender aqui no fato. Itapiúna, ela era um caminho para Canidé, para as romarias. A romaria de Canidé passava por Itapiúna, principalmente até as cidades do Rio Grande do Norte, gente do Rio Grande do Norte. Uma vez eu fazendo uma rápida pesquisa com o Júnior, a gente descobriu um senhor de Macau, que tinha uma história bem bonita passando pela Itapiúna. Então era uma cidade que tinha tudo para explorar melhor esse turismo religioso. Para além disso, ela tinha também uma produção significativa de algodão, né? E era a fonte de riqueza da Itapiúna do seu início. E tudo isso se perdeu. Tudo isso se perdeu e Itapiúna virou uma cidade que necessita sempre dos governos estaduais, federal, para existir. Aquilo que a gente vinha falando também no carro. Nós não produzimos riqueza, quando muito somos intermediários, né, da riqueza. Um comerciante que vai ali, pega uma riqueza produzida e faz intermédio para chegar no consumidor. E eu acho que isso também faz com que as pessoas se acostumem. Sabe, é legítimo você precisar trabalhar, que seu filho trabalha, você vai buscar a prefeitura. Mas a prefeitura não vai comportar todo mundo. Rapaz, eu tinha um amiguinho em Itapiúna, o Silvério. Ô, velho danado. O Silvério, eu acho que ele foi vereador lá, não foi? Foi, eu acho que primeiro presidente da Câmara, salvo engano. O Silvério era um visionário, porque um homem nascido no sertão do Ceará, ali nos anos 50 do século passado, aliás, bem antes, né? Porque nos anos 50 ele já era adulto. Então ele trazia arte pro sertão. Eu não sei se era produzido lá. Itapiúna, incrível, né? Eu não sei se era produzido lá, mas o Silvério uma vez me deu de presente um feijão. Ou feijão gostoso. E é isso. O que a gente tenta ver em Itapiúna é as pessoas se acostumaram a viver ou naquela economia familiar, que é só para subsistência, ou da prefeitura, do governo do estado e tal. Como se o município não tivesse assim, autonomia, independência. É como se o município sua própria renda. Vamos fazer né? um comparativo, né? Vira um filho que se encostou ali no pai e na mãe não produz mais nada. Né? Estagnou, né? Claro que existem pessoas que produzem, então estou falando no aspecto mais geral. Sim. Eu acho que mudar essa forma de ver faz parte da ideia da renovação, sabe? De apostar em gestores, não apenas em políticos carismáticos. Né? Para você ter uma ideia, lá nós temos um grupo político que tem toda uma história, que ajudou a cidade, obviamente, todo mundo tem sua contribuição, mas que ainda tem gente que deve favor, sabe, de ter feito um tratamento médico na hora que precisou. É importante você ter um médico na hora que você precisa, mas mais importante ainda é que isso fosse uma política pública, e não uma coisa íntima entre eu e você. Né? Eu médico e você paciente. Né? Então, lutar contra isso não é fácil, mas alguém tem que começar. Né? Falta progresso para Itapiúna. Falta pensar a cidade. Projeto, né, de desenvolvimento. Eu sei que você falou aí do Guaramiranga, do Baturité. Tá vindo indústrias para Baturité. Pode ser que essa indústria das energias renováveis também tenha algum respingue. Por que não a gente pensar nisso? Né? Por que não, Vilene, lá em Banabuiú, se Deus quiser um dia gerindo a cidade e pensar, poxa, como é que eu vou fazer para colocar meu povo à frente desse processo, de repente, curso profissionalizante voltado para isso. Eu sempre disse, você vai vir uma fábrica de calçado para Banabuiú, Itapiúna não está perto, faz um curso de produção de calçado em Itapiúna, porque eles já estão à frente. Isso é planejamento, né? Isso é planejamento. E é importante, assim, que esse pensamento no progresso do município, da desenvoltura do município, assim, dele evoluir, digamos que como pessoa, né? Ele está alinhado diretamente à política, né? Porque uma cidade que ela não progride, que ela não tenta de formas ali aleatórias ali, né, ali nos seus galhos, tentar fazer uma nova renda para o município de uma outra forma de trabalhar, de pensar, acaba que deixa as pessoas muito ali ligadas à prefeitura. Isso acontece muito em Banabuiú.
né? Em Banabuiú nós só temos uma indústria, que é a Libra, né? E fora isso, o maior órgão empregador do Banabuiú é a prefeitura. E aí, que é a Libra, Vilene? O quê? A Libra é uma empresa de ligas de ferro, né? Muito antigas, que já estão bem à frente, que nós não temos nem isso. Pois é, e aí acaba que as pessoas ficam muito encabestradas. Como é que fala, meu Deus, travou? Tá no cabresto. Tá no cabresto. Vamos voltar, professor, né? Quando não consegue falar a palavra, a gente fala coisa similar. Mas, enfim, vira aquela questão ali do voto de cabresto de novo, né? Das antigas. E a cidade não evolui, as pessoas não evoluem. E acaba que muitos direitos que foram alcançados, como o direito de liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento, todos esses direitos são direitos fundamentais que estão na Constituição, eles se apagam, porque as pessoas têm medo de manifestar a sua vontade, de manifestar um direito, com medo de perder ali seu emprego, acesso, coisa que tem, né? Ou até mesmo você... porque em Banabuiú tem muito disso, viu? Se você disser assim, a saúde do Banabuiú não presta, se tu for no hospital, todo mundo vai olhar pra você com cara feia, porque você... É como se tivesse falado com criticou, eles, né? Justamente, porque quando a gente fala da saúde, da educação... Algumas vezes a gente vai falar do gestor, ou de alguma pessoa em si que prestou mau atendimento. Mas a grande maioria das vezes a gente está falando da pasta como um todo, né? E não do enfermeiro, do médico, enfim. Como, por exemplo, até aconteceu agora em Banabuiú, aquilo que vocês estavam vendo nas redes sociais, né? Aquele caso que eu me manifestei na Câmara. Então, assim, ali não foi a crítica que eu fiz, a minha nota de repúdio, não foi aos profissionais da saúde, não estava falando isso, né? Deixei muito claro isso no vídeo. Mas foi a atuação de todo o sistema, né? De toda a conjuntura ali que envolve a saúde, que vai desde o porteiro ali do hospital até o prefeito. Ah, Vilene, você acha que o prefeito tinha a obrigação de estar no hospital? Não, ele não trabalha no hospital, né? Ele é o prefeito. Mas ele, como prefeito, como autoridade, ele devia ali tomar as rédeas das coisas e tentar... capitanear, né? Resolver a situação. Né? Agora, Vilene, você falou uma coisa muito grave, uma coisa muito justa, muito importante de estar aqui na nossa discussão, que é a questão da democracia política. Porque quando você imagina a discussão nacional, a discussão sobre o governo, as pessoas têm uma maior liberdade de expressão. Mas no âmbito dos municípios, infelizmente... o círculo se fecha, né? Boa parte da nossa população não pode expressar a sua opinião. Uhum. Guaramiranga também é um município que é conhecido pelo seu glamour, pela beleza que exporta, mas um município que tem uma tradição de autoritarismo político. Lá tem um apelido pejorativo, que a pessoa que perde a eleição é peba. Aí essa pessoa, ela está praticamente desconvidada a pisar na calçada da prefeitura, né? Quando, na verdade, quem deve mandar é o povo, né? Então é o seguinte, o gestor, a partir do momento que ele é eleito, ele tem que trabalhar para toda a coletividade. Mas essa não é a prática, né? Recentemente eu fiz até um vídeo que eu coloquei, olha, porque foi meu aniversário, recentemente eu falei, olha, obrigado pelos parabéns, inclusive aqueles que mandaram os parabéns escondidinho. Porque tem uma galera que, se mandar os parabéns pra gente na rede social, vai sofrer perseguição política, né? Então isso é uma coisa triste, uma coisa, sabe, se a gente que está aqui fazendo essa discussão, se algum de nós for ocupar as gestões municipais mais à frente, se a gente não tiver a tarefa de desfazer esse nó, sabe, de garantir nosso povo que ele pode ser amigo de quem quiser, falar o que quiser, que na verdade ele faz é acrescentar para que a gestão seja uma gestão exitosa quando ele coloca toda a sua inteligência à disposição do povo, da cidadania. Se a gente não fizer isso, a gente está no caminho errado, né? Então foi muito importante você ter colocado isso. Agora eu queria, assim como eu perguntei ao Cid Clay, eu queria perguntar para ti, quais são os principais desafios do nosso povo hoje no Sertão Central, né? Especialmente Banabuiú. Banabuiú é conhecido pelo açude, né? Mas fora o açude, você que está lá todo dia, conte para nós aí. Rapaz, lá no Banabuiú, eu acho que a maior problemática, volta até o assunto que a gente estava falando, né? É a questão de emprego. Nós temos muitos jovens em Banabuiú que vão embora porque lá não tem oportunidade, né? Banabuiú, ele é um município jovem, né?
mas que daria já para ter avançado nisso. Recentemente, Jaguaretama agora ela é sede de uma empresa de energia solar, né? Que aí a localização da empresa, assim, o terreno onde eles estão ocupando lá para a instalação das placas, é bem na divisa com Banabuiú. Aí ajudou Jaguaretama, né, com a questão dos impostos, enfim. Mas acabou ajudando Banabuiú também, porque muitas pessoas que vieram de fora trabalhar foram morar em Banabuiú, né, alugar a casa. Então ali movimentou a questão hoteleira da cidade, né, as pessoas que trabalham com aluguel de casas. Deu uma melhorada nisso, mas assim, é momentâneo porque essas firmas vão embora, né, agora no final do ano. Mas o impacto que se deu foi visível, assim, na economia do município. Por mais que tenha sido um impacto até sutil, porque a empresa não está sediada em Banabuiú, está sediada em Jaguaretama. Mas deu para dar uma chacoalhada ali e mostrar que o caminho do progresso para Banabuiú é realmente isso, é a busca de alguma outra indústria, alguma outra empresa que possa se sediar ali no município e dar uma evoluída, porque quando você coloca uma indústria ali na sua cidade, não é que você esteja pensando ali só em dar o emprego, não, mas você tem que pensar também nos empregos indiretos que dão, né? O comércio, ele aumenta. Banabuiú, ele tem uma dependência gigantesca com Quixadá, há muito tempo, né? E muitas pessoas preferem fazer compras em Quixadá. Qual é a distância ali, Vilene? Para Quixadá é 50 e poucos quilômetros, 54, 56. É bem perto, eu já fui. Pertinho. Aquela estrada já melhorou, cara. Tá boa, tá ruim, ótimo. Né? A última vez que eu fui era muito buracada. Tava, teve uma época que ficou muito ruim aquela estrada que vai de Banabuiú para Quixadá. Você vai para Joatama, você entra na estrada. Já foi a Joatama? Já. Pronto. É aquela estrada, né? Já fui no Hotel Pedra dos Ventos. Pedra dos fui lá, muito bonito, legal. Né? Ano passado a gente fez a festa da escola lá. Foi bacana, muito bacana, né? E assim, aí eu acho que Banabuiú precisa avançar nisso, né? Entre outras coisas, Banabuiú tem um açude maravilhoso, né? Um dos maiores do estado. E precisa evoluir na questão cultural, na questão do turismo. Porque, assim, Banabuiú a gente praticamente só tem turismo no carnaval, né? Ou Banartes. São que festas é bem conhecido típicas. Também o carnaval. É, bem conhecido. Mas nós temos muitas riquezas, sabe, professor? Lá que dá para ser exploradas. Nós temos uma produção de peixe muito grande. Nós temos uma quantidade muito significativa de pescadores no município. E isso não é trabalhado. E aí, quando você estava falando, Jairo, eu estava prestando atenção, que as pessoas acho que devem olhar assim para nós que compomos a renovação política, que temos esse ideal, né, de uma nova política. Alguns críticos olham e dizem assim, então vocês acham que vocês vão ser os salvadores da pátria? Paraíso na terra. O paraíso na terra. Ou então alguns dizem, você acha que fulano é assim, você acha que com a Vilene vai ser diferente? Não vai, são todos iguais. Mas não é, sabe, pessoal? Eu acho que o mundo, ele tem espaço para todos, né? E nós temos que, claro, valorizar e considerar a história de cada um que passou, cada gestor que passou. Mas o fato de uma pessoa ter sido muito boa não significa que você não seja melhor ainda, né? Então, não que nós sejamos salvadores da pátria, não. A gente tem uma proposta de política diferente, uma mentalidade diferente, uma ideia de fazer política diferente, e nós temos espaço nas nossas cidades para fazer isso, sabe? Nós temos amparo para isso, nós temos públicos que gostam das nossas ideias, então, assim, por que não, né? E não precisa nem inventar a roda, né? Que a gente comentava. Por exemplo, você falando, eu vi que Banabuiú, daqui a pouco a gente vai ver Guarabiranga, né? A Suíça brasileira, né? Mas que assim seja. Mas eu estava vendo aqui que você comentando, eu imaginando assim, existe acho que a Vilene deve conhecer bem, o Jair também, um PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Quer dizer, uma das formas que você poderia tentar, quem sabe, trazer renda para o município, às vezes não precisa ser criado nada. O PA ele já diz, ele já abre a possibilidade de você fazer venda, agricultura familiar para as escolas do município. Isso. Então, onde é que entra o poder público nisso? Ele tem que entrar organizando os agricultores, ajudando-os a formar as cooperativas para vender. Incentivando, né? Dando os incentivos. Eu sou, como eu já falei para você, gestor de escola estadual lá do distrito, e a minha escola é escola menos de 200 alunos. A gente recebeu esse ano cerca de 178 mil, estou arredondando,
para alimentação. No mínimo, por lei, eu sou obrigado a investir 30% desse valor mínimo. Eu posso vender até os 100% na agricultura familiar, né? Então, às vezes, você tem que comprar de um outro município que está melhor organizado, porque no seu não tem. Aí aquela renda sai do município e vai para outro. Então, tem uma região que eu sempre falo dela, porque é uma região produtora na cidade, de hortifruti granjeiros. A estrada, até onde eu vi, era intransitável. É aí que entra o governo, como é que você vai escoar a produção sem estrada? Então, você tem que planejar. Eu acredito muito no planejamento. E aí, para passar a palavra... Vilene, a gente aprende como gestor de educação, e a educação ela tem muitos problemas no Ceará há muito tempo que ela vem se ajeitando, não é à toa que é referência nacional e mundial. O Ceará tem apostado muito em planejamento e para resultados. Então, o gestor tem que pensar, planejar o que vai fazer durante o ano nas suas escolas, pensando no resultado, que aí a gente consubstancia esse resultado com os IDEBs, com o ID médio, que são os índices referenciais. Aí então, a gente tem, Cid Clay, desculpa, que citar algumas figuras, né? O ex-governador Cid Gomes. Não, o Cid Gomes é essencial nisso. Isolda Sela, né? Esse processo, o exemplo de Sobral com o prefeito Ivo Gomes. Esse processo começa com os Gomes, isso é sem dúvida. E assim, e o Camilo deu a turbinada e o Elmano está continuando essa turbinada. Ou seja, eu acredito no planejamento. Como professor, eu sempre digo para os meus professores, não tem como hoje dar uma aula se você não... Você tem duas opções. Ou você trabalha, queima a pestana planejando e diminui quando você vai executar em sala, ou você não planeja e sofre quando estiver dando a aula. Não é diferente, acredito eu, na gestão. Ou você planeja o que vai fazer com a sua cidade antes de você assumi-la, ou você vai viver... Sabe, eu acho que tem prefeitos e prefeitas que vão para Brasília, chega lá pro deputado, eu quero alguma coisa. Então vou botar um pedaço de ouro lá dentro do açude, do qualquer coisa, né? Só para apostar quando eu chegar. Serve, desde que eu... né? Porque o cara não sabe o que quer, então quem não quer nada, qualquer coisa serve. A maioria vai só para tirar foto, viu? Aquele ditado que diz assim, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Agora essa foto, às vezes sai cara. O povo que paga por ela, né? Mas, falando um pouquinho sobre Guaramiranga, porque daqui a pouco a gente vai entrar para um quadro, né? Um momento legal aqui para a gente finalizar nosso bate-papo de hoje. Pedindo mais uma vez que vocês sigam o nosso perfil, né? Dê um like, eu vou esquecer sempre, viu, gente? Dê um like aí, eu esqueço sempre. Curta, comenta e compartilha. Ativa o sininho no YouTube, do nosso Como é que Pode. Mas falando um pouquinho de Guaramiranga, se eu for falar das questões administrativas, obviamente que os problemas permeiam todas as áreas, né? Mas, falando sinteticamente de projeto de cidade, né? Guaramiranga hoje, para surpresa de muita gente que conhece ali a rua, que tira foto no relógio, né? Que adora estar ali, mas Guaramiranga sofre muito com o problema de abastecimento de água. Guaramiranga sofre muito com a questão da falta de habitação, porque há um processo de gentrificação, porque é uma região que se valorizou muito, né? Então, quem tem a oportunidade compra uma casa lá, quem tem a oportunidade constrói. E aí, muitas vezes, as pessoas se desfazem das casas de herança, né? Das casas de família, e não conseguem jamais retornar para o município, né? Moram nos municípios vizinhos, né? Continuam exercendo sua cidadania em Guaramiranga, mas não conseguem morar na cidade onde tem a sua história construída, né? Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, não foi construída uma única habitação em Guaramiranga. Uma única habitação em Guaramiranga, né? Então, assim, são problemas muito graves, né? Que, por vezes, ficam desconhecidas do grande público, né? Então, assim... A economia de Guaramiranga hoje funciona fundamentalmente com o aporte que a prefeitura tem na economia e a economia do turismo. Mas uma coisa muito aquém do que a gente acredita que pode ser: falta projeto, falta criatividade, falta integração dos atores.
Então, Guaramiranga também carece de um projeto mais generoso. Jairo, sabe? e recentemente, só te atrapalhando, um diretor, uma pessoa que é envolvida na cultura lá de Banabuiú, que inclusive está até construindo um teatro lá, ele mencionou que em Guaramiranga não vai ter mais o festival, né, de teatro. Não, Como vai. é que... Essa edição, ela vai ser uma edição. É bem tradicional, né? Pelo menos a última notícia que eu tive é que vai ser uma edição bem reduzida, né, pela falta de financiamento, né? Nós temos um teatro que ele já está há mais de uma década fechado, que é um teatro lindo, grande, que poderia fazer de Guaramiranga uma espécie de hub de eventos, né, pelo clima que atrai, mas infelizmente não foi uma prioridade a busca de recursos por parte do poder público para resolver esse problema. Nós temos uma associação lá, que é a AGUA, que é a Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga, que há um esforço por parte dessa associação para revitalizar e não deixar o teatro cair, né? Mas isso você precisa ir atrás de mecenato, de editais, isso não é fácil, né? O poder público lavou as mãos com relação a esse equipamento que poderia ser uma alavanca de desenvolvimento para Guaramiranga. Mas enfim, a gente vai ter outras oportunidades, outros episódios para a gente tratar mais sobre essas questões. Agora eu queria encaminhar com vocês um momento que não é só com... Esse momento não envolve só nós três, né? Esse momento envolve quem está assistindo a gente, porque esse é o diálogo. A gente fazer com que as pessoas possam replicar essas discussões, que as pessoas possam dar uma devolutiva no nosso perfil. Ó, não gostei disso, tá? Vocês deviam fazer diferente, tranquilo, ou então sugerir pessoas para vir aqui. Estamos fazendo primeiro, vamos aprender ainda. Façam isso. Mas é o momento, como é que pode? Então, cada um de nós, né, tem que falar uma frase e os outros ficam à vontade, né, mas de forma muito breve, para comentar sobre essa frase. Então, como é que Sid pode Clay, um como é que negócio pode desse, Passa hein? logo para mim, Milene. Como é que pode o quê, Sid Clay? Como é que pode uma democracia não ser para todos? Não ser plena. Não ser plena e para todos. E eu falo da democracia nos municípios, por exemplo. Um exemplo. Eu falo a ideia do que o Jairo coloca, que, por exemplo, em Guaramiranga, não deve ser diferente nos outros cantos, Sim. em Itapiúna também, talvez em menor grau, mas tem aquela ideia, se eu ganhei e a Vilene votou no outro, ela não vai ficar sem espaço na prefeitura, até mesmo para... Sem acesso ao serviço público, serviço né? público, serviço que em tese é público. Entendi. Em Banabuiú tem muito disso, sabe? Na parte da saúde é assim, eu sou vereador, mas se eu precisar de um carro da saúde, eu sou oposição, não tenho não. Ou alguém que votou na oposição, não tem. E isso não é para funcionar. Você não tá pedindo para você, né? Exatamente. Assim como a gente aprende muito no direito, né, dos pilares da nossa Constituição, que a saúde ela é para todos, a educação é para todos, a assistência social é para quem precisa, né? Então o pessoal olha assim, mas você pode ter um carro e ir para Fortaleza. Sim, mas nesse momento eu estou precisando e a saúde é para todos, né? Então isso acontece muito, professor. Isso é eu verdade. me senti Como é que pode um negócio desse, Eu me senti representado pelos dois. Como Olha é que aí, tá pode o vendo aí? quê? Rapaz, eu vou puxar para mim, né? Como é que pode, no Brasil que a gente vive, no ano que a gente vive, ainda ter preconceito com mulher na política? É só o que tem, né? Ultimamente, até lá no Banabuiú, a gente tem que citar, né? Eu já ouvi gente falando assim, rapaz, uma mulherzinha dessa, rapaz, essa mulherzinha que tá com vontade, viu? E quero dizer que as mulheres, elas são competentes para ocupar todos os espaços, sabe? Desde a nossa cozinha até a presidência da República. Eu cheguei a vereadora, posso chegar a prefeita, posso chegar a deputada, posso chegar a senadora, como está aí minha amiga Augusta Brito, maravilhosa. Lembre-se de mim quando estiver no paraíso, viu, senadora? Com certeza, todos nós estaremos. Eu curto muito essa ideia de mulher na política, sabe? Eu hoje estou como pré-candidato em Guaramiranga, mas por mim eu votava na Leidinha. Pensa numa mulher danada. Né? Eu acho que combina, sabe? Eu acho que a política combina com mulheres e homens, mas combina muito com nós mulheres também. A política pressupõe também muito cuidado, né? Sim. Cuidado. E ninguém aprendeu cuidar melhor das pessoas do que as mulheres, que elas cuidam de filhas, de filhos, de todos nós. Todos nós somos cuidados por mulheres, né? Eu acho que também a mulher na política, quando você é mãe, você parece que cria uma outra visão sobre política, sabe? Porque você
consegue, pelo menos estou falando por mim, mas vou falar por todas as mulheres porque isso é muito de coração, né? Mas quando você é mulher e você é mãe, você tem uma facilidade 10 vezes maior de se colocar no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar da pessoa, aí você consegue enxergar com mais facilidade aquilo que a pessoa tá sentindo, que pra você, às vezes, chega uma pessoa pra você com uma situação que você acha que é mínima, e não é. Se você se colocar, pensar a vida daquela pessoa, então você vê que merece sim ser ajudada, ser relatada. Então, como é que pode? Hoje a gente vive onde nós vivemos e ainda tem. E a gente vê muito isso, Vilene. Ontem eu estava vendo uma sessão na Câmara, acho que da Comissão de Direitos Humanos, que é presidida pela a Luiziane aqui do Ceará, né? E a gente vê a diferença de trato, né? Quando a mulher que está presidindo a sessão, principalmente os deputados de direita. E só uma ressalva aqui para concluir, né? Porque é um assunto muito bacana. É importante que, assim, a gente vê muito no cenário político que nós, mulheres, parece que a gente tem que estar toda hora provando que a gente pode, que a gente é capaz. Quando os homens não precisam disso, né? Assim, não tô falando de vocês, tá, gente? Não, aqui você já provou. Aqui você já provou. Mas eu vejo muito isso. É fato, e eu acho que todos nós temos um grau de machismo, porque isso é cultural. O que a gente precisa fazer, e eu tento fazer isso sempre, é lutar contra isso. Agora deixa eu dizer o meu como é que pode. Pedido de amigo. O meu como é que pode, gente, é o seguinte: nós estamos em 2023 e como é que pode a gente estar assistindo cenas como essas que a gente está assistindo na faixa de Gaza, né? De conflitos bélicos, né? Claro, longe de nós defender também qualquer ato terrorista, né? Mas acredito que esse conflito tem que se encerrar imediatamente, né? As vidas humanas têm que estar sempre em primeiro lugar. Não só lá, a guerra da Ucrânia, acho que todas as guerras a gente tem que hoje ter um ativismo político de rejeitar, né, de ter a diplomacia como caminho e não a violência direta, que é a guerra, né? Porque geralmente os homens que decidem pelas guerras não são os homens que estão na trincheira das guerras, né? Geralmente as vítimas são as pessoas do povo, desprotegidas, que estão cuidando da sua família, da sua vida, dos seus trabalhos, né? Não estou entrando aqui no mérito, na justificativa, nas explicações históricas, eu não me sinto nem habilitado para isso. Mas como é que pode a gente não ter capacidade hoje de resolver nossas contendas de forma diplomática, né? E a gente ainda ter que conviver com cenas tão duras. Lamentáveis. Né? Cenas tão lamentáveis, essa é a palavra. Então, como é que pode a gente ter que conviver com a guerra e a paz não ser arma suficiente, né? Ou o caminho suficiente para a gente. Então, esse é o meu como é que pode. Temos tempo? 30 segundos. Olha, na 30 segundos. Salve a primeira guerra do Golfo, eu escrevi, era metida a poeta. Eu dizia que não existe heróis e vilões em guerra. Muito bem, já estamos aqui encerrando nosso programa. É isso. Né? Toda semana, desculpa, Vilene, que a produção tá me cobrando dizer isso aqui. Toda semana nós estaremos juntos no Como é que pode. Às terças-feiras, às 20 horas, acompanhe, né? Se torne parte da construção dessa ferramenta de comunicação política. Pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho das notificações. Olha, tô bem o Whindersson Nunes, viu? Clicar aqui no like, né? E nos seguir nas redes sociais, no Instagram do Como é que Pode, seguir o nosso professor Cid Clay, seguir nosso apresentador Jairo e me seguir também, né? Vilene Nobre. E deixo um forte abraço pra vocês. Vocês nem perguntaram do meu passado, né? Mas eu sou a mãe da Cecília. A mãe da Cecília. Eu tenho que deixar um beijo pra ela, porque a Cecília vai fazer 2 anos. Começar com o passado dela. Pronto. Pois é. E se é o povo quem manda, imagina o tanto que a Cecília manda. Pois é. E um abraço pro meu esposo também, né? Que ele tá vendo aqui, ó. Aqui olhando. E um cheiro pra minha família também, que sempre me apoia, gente. Muito obrigada. E até
O próximo programa, próximo toda episódio. terça-feira, às 20 horas. Não deixem de acompanhar. É isso, pessoal. Muito bom mesmo. Muito bom estar com vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!